Olá, gente que me ouve todo dia nas devocionais. Esta temporada estou falando sobre a Igreja em Reforma. A propósito da comemoração da Reforma Protestante, estou falando de Reforma Protestante do século XVI, mas a Igreja estava sempre em reforma, esteve sempre em reforma. Lembra ontem que eu falei várias fases da reforma da Igreja? Eu disse que a diferença da reforma de Lutero por outros reformadores era exatamente porque ele tinha um texto, ele tinha um livro. Essa foi a diferença. Mas por que é diferente, Cícero? Porque com um livro você tem um texto e você pode dizer que, de acordo com aquele texto, se o cristianismo está errado ou está certo. Ou seja, quem ia determinar se a reforma de Lutero tinha sentido verdadeiro ou não era o texto sagrado. Porque esse texto já existia, mas só na mão dos clérigos, dos príncipes. Lembra aquele filme Nome da Rosa? Então agora Lutero tinha o texto na mão, não só isso, mas espalhou esse texto para centenas e milhares de pessoas a partir da universidade onde ele dava aula. Então a diferença da reforma de Lutero foi o texto bíblico, foi a Bíblia, que Gutenberg colocou em massa na mão de centenas e milhares de pessoas. Então nós estamos falando sobre a reforma protestante. E falando sobre livro, eu quero falar de uma base, de uma pilastra da reforma protestante, a Bíblia. Daí a palavra sola scriptura, só a escritura. No lugar de sola scriptura, você poderia dizer somente a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque os protestantes se firmam somente na Bíblia. Mas há outras Bíblias no mundo? Por exemplo, a Igreja Católica Romana tem a tradição. Não é? A tradição de que Maria não teve mais filhos, a tradição de que Maria foi assunta aos céus. Não quero entrar no mérito se existe ou não. Para mim, os protestantes, não está na Bíblia, não tem sentido cristão teológico, ok? Tem sentido histórico da Igreja Romana, mas não tem sentido teológico, porque não está na Escritura. Por isso a palavra sola Escritura, somente a Bíblia, é que determina os caminhos da Igreja Reformada. Também nós temos um outro tipo de Bíblia agora, ultimamente. Deus me revelou, Deus falou. A gente vê isso tanto nas igrejas neopentecostais, ou até pentecostais, nos católicos carismáticos. A gente vê Deus falando de muitas maneiras lá no meio desse povo. Não quero entrar no mérito de novo. Para nós não funciona, por causa dessa tese, sola Escritura. Nós cremos que somente a Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano. Então esse texto nosso na mão, a Bíblia, é fundamental para a nossa crença reformada. Qualquer coisa que fique aquém ou que fique além, para nós não tem sentido. Nós somos uma cultura teológica bíblica, tá? Bíblica no sentido de ser somente a Bíblia. Não é mais a Bíblia, somente a Bíblia. Daí a importância desse primeiro sola dos protestantes, sola scriptura, somente a Bíblia. Nós somos realmente a teologia da Bíblia, somos o povo de um livro só da Bíblia. Você pode dizer, mas aí aconteceram tantas coisas fora da Bíblia. Eu não estou entrando no mérito, eu estou dizendo que nós, protestantes, somos o povo da Bíblia. Se caso você é um protestante, você sabe disso. Se você quiser se tornar, você tem que se fechar somente nas Escrituras. A Escritura para os protestantes é exclusiva da revelação de Deus ao homem, não inclui mais nada. Tudo que se acrescenta, tudo que se coloca é coisa humana. Coisa divina está nas Escrituras. Legal, né? Por isso que agora, lembra do iluminismo, com o homem o centro de todas as coisas, qualquer homem no século XVI podia pegar o livro, ler e interpretar. Não dependia mais de nenhum, essa pessoa, esse homem, não seria mais súdito de nenhum pensamento. O pensamento era a Bíblia direto com ele, sola Escritura. Então, milhares de pessoas tinham Bíblia em casa, começaram a ler a Bíblia em casa, e eles mesmos interpretaram a Bíblia. Então, o primeiro ponto da reforma de Lutero, nós vimos várias outras reformas, da reforma de Lutero era sola Escritura, somente a Bíblia. Amanhã eu vou falar para vocês de um outro sola, tá bom? Solamente isso por enquanto. Um abraço, amanhã eu vejo vocês.